Eu precisava de um mês pra formular uma marca nova. Uhum. Então, tipo, eu continuei com a marca operando durante um mês daí somente comigo. Ele já parou de ir pro local. E eu fiquei aquele mês comigo. Até foi... Eu precisei pra me reorganizar, porque eu teria o faturamento dela, né? Na empresa, tipo, naquele mês ainda, pra conseguir organizar, pagar algumas coisas. E eu precisava desenvolver a marca naquele tempo. Só que, você sabe, desenvolver uma marca em um mês. Então, tipo assim, foi um desafio e tanto. Não, Então, e um mês com outro negócio rodando, né? Se você Exato. parasse um mês pra ficar lá no Canyon lá Sim. pensando, não, ia daí sair umas 10 marcas, mas... passa um mês, a marca sai do ponto. E o que eu vou fazer a partir dali, se eu não tivesse uma marca pra começar? Saiu com tudo, saiu com site de delivery, saiu com os Sim. personalizados, saiu com tudo. Com uma marca já Com faturando. uma marca faturando, exato. Então, Já, se né? você... No orgânico, ela já vendia muito bem. Então, tipo assim, era só tirar dali, botar em outro ponto, ela continuaria vendendo. Uhum. Mas eu continuei num ponto, sem nenhuma marca, tipo, sem nada, basicamente. A questão é, eu precisava já de uma marca. Logo de... Porque o designer ia demorar umas 5, 6 semanas pra me entregar. E iria dar esse prazo de a marca sair e eu não ter a minha 100% pronta. Não, e tudo ia demorar, porque o contador demorou para entregar ali a divisão, né, deles, quem ia pagar o que para quem. Então demorou ali um tempo e foi, nossa, foi esse mês o mais demorado do mundo, porque demorou para criar a marca, Sim. demorou pra gente achar o nome, que a gente, nossa, demorou muito tempo pra gente achar Foi umas o nome. 3 semanas atrás determinar de as buscar o cores, nome. né? Então, Uhum. as cores até a gente já tinha logo mais de início, porque eu me inspirava muito na Pat's Burger, né? Pat's Burger. É Pat's? Isso. Não, é Pat's, não lembro se eles têm um burger junto, mas da Pat's, que é uma hamburgueria, uma marca muito famosa, né, lá de São Paulo. E eles ela é têm azul e branca? azul e branca. Uhum. Eles têm um bonequinho também, Tem. tipo, de um garçom mais anos 80, assim, né? Tipo, eu, cara, achava a marca muito linda. Então, mesmo quando eu tinha aquela marca, eu já olhava pra aquela, cara, um dia se eu construir uma marca, eu quero muito trazer o branco e o azul. Então, foi a primeira coisa. E eu lembro que o Samuel era muito apegado na marca antiga, então eu lembro de uma conversa dele falando, nossa, que dó, a Builders é tão bonita, né? E aí a gente foi desenvolvendo e a Martins ficou tão bonita quanto. Eu lembro até hoje de eu perguntando pra ele, tá, mas e quem que vai ficar no caixa? Daí ele me olhou, ué, você? aí, Já tava no projeto, já tava no projeto e nem tava sabendo. né? aí dali em diante não saí mais do meio. Foi Aí daí, você, no palavreado 6, você falou, sem galho. sem galho, exatamente. Sem galho. Não teria problema. E aí eu comecei a ajudar nisso, mas eu continuei trabalhando. Até um pouco antes da gente decidir que iríamos abrir outra hamburgueria, a gente pensou em mudar de país. A gente Isso que ia ir perguntar, embora. não Exato. pensaram em A gente desistir, pensou muito tá? isso, tipo, cara, era um processo ali, o que a gente faz agora? Será que a gente para? Será que a gente começa de novo? Eu sempre tive, desde mais novo, uma vontade imensa, assim como muitos brasileiros e muitos adolescentes têm, de, pô, quero ir para os Estados Unidos, quero passar um tempo. Até porque eu tinha essa vontade de conhecer o mundo, então, mano, era uma das minhas vontades desde cedo, tipo, cara, ir para fora, trabalhar, conhecer outros lugares. E nesse meio tempo eu me dei uma balançada, tipo, pô, será que vendo essas coisas que eu tenho aqui, pego mais uma grana e Faz a uma gente grana lá e depois volta. É, e se jogamos pra lá, ficamos um tempo, depois a gente volta, se precisar a gente abre outra coisa. Só que olha só como são as coisas. Agora a gente entende que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Mas na época eu tava numa pós-graduação de implante e prótese. Uhum. Então, uma vez por mês eu ia pra Criciúma, ali na cidade vizinha, e ficava fazendo ali a pós-graduação. E eu não quis ir pra fora por conta da minha pós. E hoje eu nem atuo mais na área. Mas na época a pós me prendeu. Porque eu estava focada. E como eu saí da clínica que eu era gerente, eu peguei uma saída, só o motor para você colocar um implante, ele custa em média uns 12 mil. Então eu tinha esse valor da saída ali comigo. Aí guardei, né? Pensei, não, em algum momento a gente vai usar de maneira estratégica esse dinheiro. Mas não tinha nada em mente. Minha cabeça era comprar o implante. E o motor de implante. E aí não fomos. E começamos a montar a Martins. E aí a Martins foi crescendo, foi evoluindo. E eu continuei trabalhando nas 5 cidades. Só que, claro, começou a se tornar completamente cansativo. Uhum. Porque a gente, nessa época, só abria à noite, né? Abria às 5 horas da tarde, ali os funcionários chegavam. Mas começou a ficar muito cansativo pra mim. Eu trabalhava geralmente até às 7 da noite. O dia todo. O dia todo de salto. E aí só eu deixava um tênis no carro, trocava de tênis e ia direto ali. Às vezes ia até arrumado de dentista, mas ia ali direto. E já ia direto. Só Né? tirava o É jaleco e. só, E nessa época tinha só um funcionário, então era um funcionário que trabalhava ainda na antiga marca, então ele ficou junto comigo nessa época, então, tipo, reiniciou ali, tipo, era nós três. Então, tipo, enquanto eu tava trabalhando, eu tinha esse funcionário que me ajudava também, então era eu e ele na cozinha e, tipo, ia lá na frente. Então, tipo, cara, o reinício ali foi muito louco, até da época eu tava falando de, tipo, da marca antes dela ficar pronta, tipo, pra vocês verem como a gente começou ainda a primeira, acho que foi 1 ou 2 semanas quase trabalhando sem a nossa logo pronta. Então, tipo assim, ó, aconteceu aquele problema que eu
temia. Uhum. Acabaram meu tempo com a marca nova e a E minha... não tem marca... E acabei a marca antiga. antiga e a marca nova não estar pronta ainda. O que eu fiz com isso? Primeiro, nesse mês, enquanto a minha marca era construída, eu já precisava ter o meu Instagram criado, já precisava começar a seguir pessoas, já começava a movimentar, para naquele próximo mês já ter alguma coisa ali. Pra, E tipo, pro não nome começar ficar do mais zero. conhecido, né? Sim. Aparecer... Só que eu não tinha uma logo. Como é que eu vou criar um Instagram sem uma logo, sem as coisas? Como é que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu tirei um print da logo da Pets. Eu joguei no Canva e larguei um blur por cima. Embacei ela, tá Uhum. ligado? Deixei ela toda embaçada. Então só aparecia realmente um negocinho azulzinho assim no fundo, um branquinho no meio. E larguei um carregando, tá ligado? O símbolo Em breve. carregando, O símbolozinho assim, do sabe? Aham. carregando. E larguei lá, tá ligado? Na logo. E foi aquilo ali que eu comecei. Então já Tipo, tinha o azul e o branco e já tava carregando. tinha o pra azul mostrar branco que e tinha havia alguma coisa que queria sair ali que tava carregando. Então, tipo, eu botei aquilo. Caramba. O cara é diferenciado. Não. Você já viu isso aí, cara? Pega esse Que a gente site vê aí, pessoal. de lojas que abre um delivery no iFood só e não tem logo e Não tem nem é Instagram. de qualquer jeito, não tem Instagram. Ontem no evento eu conversei com umas pessoas que não tinham Instagram. É louco. Nossa Eu cidade ainda não sei se eu permite isso. admiro por, meu Deus, estão vendendo sem ter Instagram, né? Ou se eu acho maluquice também. É. E, cara, ali começou. E tanto no Instagram, quanto no Mais Delivery, que era o aplicativo que a gente utilizava que a gente utiliza, né? Que é o nosso marketplace da cidade. Ambos estavam com essa logo borrada e com carregando. Então, tipo assim, eu comecei minhas primeiras vendas com aquilo ali, tá ligado? Comecei. E, cara, E aí eu comecei no salão, eu ia avisando os clientes. Eu falava, olha, daqui a algumas semanas a gente vai trocar a cor aqui do estabelecimento. A sociedade separou, então a gente vai continuar aqui no ponto, mas o antigo sócio vai para outro ponto, então a Builders ainda vai estar em outro lugar. Mas aqui vocês vão ver que as cores vão mudar. Onde tá preto vai virar branco e onde tá laranja, amarelo vai ficar azul. Aí eles, nossa, branco com azul? Mas vai ser o quê? Hamburgueria? Gerou esse estranhamento, assim, no gerou. início. Porque imagina, todo mundo passava pelaquela rua, o ponto era literalmente todo preto. Então, o container era preto, teto, pilares, chão, cerca. Então, tipo, É era um uma ponto cor preto. padrão de Era hamburgueria. tipo um negócio escurão e os contrastes de amarelo, tá Uhum. ligado? Beleza, era bonito, era legal pro momento. Tipo, o pessoal até Fazia perguntava parte se da era marca, né? franquia, era legal. E só que, tipo, do nada, pum, mudamos tudo. Tipo, onde era preto ficou branco. E, tipo, cara, mudou totalmente. Então, você passava, via um escurão na rua, agora você passa a ver, tipo, uma claridade, sabe? o mais praiano também, né? Negócio Ficou. branco. Então, nesse primeiro mês, a gente sim foi avisando todo mundo. A gente já ia mandando estratégia, né? Eu tenho até Mas- hoje, a gente mandou fazer tipo um folhetozinho, assim, não tinha nem marca, então eu sabia que a Martins ia ser como se fosse desenhada, né, uma Uhum. caligrafia. Ah, sim. Então eu sabia que ia ser assim, mas a gente não tinha logo. Daí a gente fez um folhetinho, assim, no Canva mesmo, colocamos uma logo totalmente improvisada, mas eu tenho até hoje guardado esse folheto. Sim. E aí todo o delivery a gente mandava junto, tipo, ó, a Martins vai mudar, a marca, né, vai mudar de nome. E começamos a avisar as pessoas. Fazer Então, essa a gente transição, tentou. tipo, foi antes de bem- ter marca pronta, antes de ter container pronto, a gente já foi avisando. E as nesse pessoas. momento aí já tinha um nome? Martins O tinha. nome já Nesse tinha. momento tipo, já existiu, mas foi depois da decisão da separação da sociedade, foram 3 semanas em média pensando no nome. Tipo, pensei, cheguei em várias coisas. E é um momento legal também, uma coisa legal de explicar, porque tipo, eu tinha um problema com a Builders. Primeiro, Builders, muito difícil de pronunciar pelo fato de ser americanizado. Então, tipo, quem conhece, quem é mais jovem, De ler, É. né? pessoas falam tranquilo, mas se é um público mais velho, outras pessoas passavam muita dificuldade. Tipo, Builders, não sei o quê. E nossos burgers também eram nomes mais americanizados, diferentes. Então eu sentia muito essa dificuldade enquanto eu tinha a marca. Mas eu, como gostava, eu tinha formado os nomes, eu gostava daquilo, cara, tava tudo bem. Mas Cara, agora que quando quando... você cria uma nova marca a partir de outra, você muda algumas coisas que você quer melhorar, né? Exato, então Foi como eu isso, via que, perfeito. tipo, pô, o americanizado que tá muito difícil de falar. Então essa marca agora vai ter que ser, tipo, toda mais abrasileirada, sabe? Então, tipo, foi isso. Então, primeiro, eu queria um nome curto. Porque hoje em dia, tudo é mais curto, mais rápido. Tipo, McDonald's virou Mac. Mac. Burger King virou BK. Então, cara, eu preciso de algo que tenha 2 sílabas. Então, eu já começava. Eu quero 4, 5 letras no máximo, alguma coisa pequena. Cara, pensando. Tinha chegado num primeiro nome. Como eu ainda estava pegado muito no B da Builders, eu tinha pensado em Blitz, que tem na minha cabeça. Blitz. O que é uma Blitz? Blitz é uma parada obrigatória. Então eu fiquei, pô, Blitz, parada obrigatória. Eu, pô, Blitz, só parada Por obrigatória e coincidência, sombrio. ali na frente, frequentemente é feita uma blitz. Então a gente pensou, talvez dê certo. Vai nascer uma hamburgueria. Ah, disso aqui. Vai ser. Aí eu fiquei, Blitz, mano. Foi meu primeiro start de que eu achei que tinha achado a marca ali. Daí, Blitz, mano, que da hora. Mas nessa época eu tinha muito cuidado em não parecer cópia de nada. Como ele falou, ele era pegado com o B. Nos papel craft, eles assinavam BB
nos 2 Bs de cima, eles faziam uma carinha. Como se fosse Uhum. os olhinhos do bebê. E ele queria trazer esse bebê também. E aí eu Tava falei, não, pegado, mas que vai uma ficar parecendo que a gente Ah, tá entendi. copiando. Vai ficar... Não queria causar Entendi. esse constrangimento, né? Sim. E aí eu falei, não, acho que vamos tentar ir pra outro lugar. Ele também abriu o Instagram e larguei Blitz. Tinha já. Daí larguei tinha o Brasil todo, eu acho que alguém já pensou nisso antes. Então, vamos descartar a Todas as ideia. ideias a gente olhava pra ver se já tinha antes. Fui procurar, então, descartei. Aí, cara, eu lembro até hoje esse dia, tipo, como se fosse ontem, assim. Tipo, tinha uma mesinha bem na quininha, assim, ó, no cantinho da calçada, assim, bem lá no cantinho. Cara, sentei. Assim como eu fazia, eu sempre gostava de muito, tipo, pô, é uma esquina e o container fica lá. Tipo, eu gostava muito de ir na quina, assim, do terreno e eu ficava, tipo, olhando como um todo, saca? Tipo, ficava olhando, parado assim, olhando, brisando. Aí, cara, eu olhei e eu pensei naquele dia, tipo, pô, muitos restaurantes levam o sobrenome do dono. Tipo, muito comum, levar o nome da família, alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, só que o que eu vou fazer com Martins Machado? O que que eu vou fazer com esse sobrenome? Tipo, porque eu queria ainda assim seguir um estilo americanizado. Tipo, sempre foi a minha ideia, sempre foi a minha essência ali e eu queria dentro disso, mas... Só que olha como era complexo. Você queria americanizado, mas abrasileirado, pequeno. É, fácil E de com- ler. É, fácil de ler. E O também, sobrenome. se Duas fosse sílabas. Machado, provavelmente já ia ter, né? Machado. Já tinha, lá em São É, Paulo tem já. a padaria Machado, tem o supermercado Sim. Machado, então... E Machado não é americanizado. Entendeu? Tipo, Machado, o que eu vou fazer com Machado? Mas é muito brasileiro, entendeu? E o Martins também deu. Pô, mas eu devo começar... Tá, descartei o Machado porque dali era muito mais difícil de trabalhar. Aí eu peguei o Martins, botei, tipo, literalmente, quase meio que escrevi assim, Martins... Eu fui tirando letra. Foi escolhendo letra. Fui por tirando letra. tirando. Tirei, ver que conseguia formar uma palavra que fosse legal. Aí eu tirei o I. Tirou ele. Aí, cara, daí quando eu tirei o N, assim, aí ficou Martins. Aí eu, Martins. Mano, Martins. Daí, tipo, eu vi, pô, tem um S no final que eu posso colocar um apóstrofo, né? Que fica, tipo, bem americanizado americano. mesmo, tá ligado? Uhum. Martins. Deu, mano, Martins. É isso, tá ligado? Tipo, Eu lembro chega dele ele mandando na... mensagem. Achei, Nossa, chega a arrepiar. Martins. E daí eu falei, mas não tinha coligado que era Martins. Aí eu perguntei, mas por que Martins? Da onde isso? Daí ele falou do Martins. Eu falei, cara, é isso, Martins. Aí, E tipo, olhando agora que já existe Martins, que a gente já conhece a marca, parece que é óbvio, né? Tipo assim, pô, Sim. Martins, se abreviar, Martins, pô, fica um Mas muita negócio gente não legal. sabe ainda. Da sim, onde sabe? vem Martins? É porque virou um nome único, né? Sim, ficou totalmente único e é que agora já existe, daí parece óbvio, mas, pô, foi um trabalho Foi um difícil, não né, até cara? chegar. Não foi fácil chegar num nome desse. Então, tipo assim, quando eu sempre tive isso comigo, né? Pô, vou criar uma marca, vou criar algo, precisa ter uma essência a ser trabalhada naquela marca. Então, tipo, por exemplo, Builders Burger, construtores de hambúrguer. Construímos sorrisos. Então, tipo, tem uma comunicação, tem algo que você consegue trabalhar em cima. Então, eu precisava criar alguma coisa que tivesse também uma essência, uma comunicação, algo que fizesse sentido. E naquele momento eu queria transmitir exatamente o que eu sou. Então, tipo, como eu sempre trabalhei com atendimento ao público, já tinha um atendimento com muitas pessoas, tinha muitas amizades, ciclo. E o Samuel é naturalmente mais calmo. Já foi mais, mas ele é mais calmo do que eu. Então ele quis transmitir isso também, essa tranquilidade, essa paz, assim. É, tipo, algo calmo, alegre, receptivo, tá ligado? Tipo, eu fui assim com as pessoas e eu queria que aquela marca também transmitisse aquilo que eu era. E também precisávamos de algo humanizado, né? Porque hoje tem que botar a cara, tem que estar ali, tipo, mostrando. Então, pô, já que temos que botar a cara, a gente precisava de um bonequinho, um personagem, alguma coisa. Aí viemos a ideia, se a gente fizesse o teu rosto, tipo, né, meio uma cara, Por que não literalmente, né? por que não literalmente? Literalmente a minha cara. Então, tipo assim, lembro até hoje, tipo, a Tainara, primeiro, a gente precisava tirar uma foto, porque não foi o nosso designer que fez a... Ele contratou uma outra pessoa que era um ilustrador. Exato, o cara Ah, cartunista, tá. ilustrador, tipo, lá do norte, tá ligado? Bem de longe, tipo assim. Aí, pô, lembra até hoje, a gente tirando fotinho, lá de frente, de lado, pá, mandamos pro cara. E Ele ficou. fez vários Você esboços. mandou uma com essa piscadinha também? A piscadinha ele... Eu acho que tu mandou, Não, cara. acho que eu mandei, eu mandei piscando também. Mandei Mandou, eu piscando. lembro de tirar foto com ele. Mandei piscando também. E piscando, bonezinho, então, mano, tipo, era isso. Aí tá ele ligado? fez Você vários. sempre usou boné. Cara, sempre não. Tá ligado? Mais novo não usava, tipo, quando eu comecei a usar boné? Talvez Você quando mandou você começou foto a com e trampar sem no boné? burger, Quando eu comecei a talvez... trabalhar com hambúrguer, eu comecei a usar o boné. Não, ele Acho mandou que com o boné. que é meio Porque ele já, obrigatório, né? nessa Ele época já ele já queria com usava. boné. É. Exato, eu já usava bastante nessa época. Como eu tava trabalhando direto com hambúrguer na cozinha, então a partir dali eu já aderi o boné e foi indo. Também, né, consequências de pagar muito boleto e sofrer muito estresse. Já tinha tendência verdade. capilar também.
Então, foi o útil ao agradável, né, digamos. Então, cara, foi muito da hora porque, tipo, foi mandada a foto, o cara começou, ele, tipo, desenhou à mão, tá ligado? O rostinho, tudo certinho. Foi mandando várias versões pra nós, então, tipo, até chegar nessa daqui, tipo, foram vários E testes, foram vários várias versões desenhos. do rostinho e da Martins, até a separação, porque essa letra não existe. Quem criou essa letra foi o nosso designer. Não é uma fonte comprada, Isso. né? Foi o mesmo cartunista, na verdade, ele É. criou à mão, entendeu? Tipo, foi uma letra desenhada, ela não é uma fonte que você encontra em algum lugar na Entendi. internet. Ela foi realmente desenhada até chegar e refinar nisso, então, tipo, o Por cara isso que demorou criou... bastante. Exato. Então, tipo, beleza, ele recebeu, o meu design recebeu já como seria. Aí ele começou a refinar. Melhorou, melhorou. Aumentou os espaçamentos, engordou um pouquinho. Eu lembro que ele engordou o R um pouquinho mais, tirou um pouquinho o R tão grudadinho do T. Então ele foi refinado. O Henrique, ele é uma pessoa muito perfeccionista. Então ele cuida de cada detalhe. Às vezes ele fala, alterei tal coisa. Tu olha, tá bom, mas não percebe. Nossa, mas deu uma ele- refinada que agora ficou 8-8. É só ele mesmo que Tá percebe. bonito. Mas é os olhos do designer, né, mano? Não tem como Não a gente adianta, é esse com nossos cuidado olhos. que ficou a marca tão bonita como ela é, né?